Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Vocês sempre pedem e ele sempre está de volta aqui. Dispensando apresentações, o nosso querido historiador Fábio Augusto e História Inteligente. Fabinho, você é o recordista de pedidos. Tá dispensada total a apresentação sua, não tá? Pois é, inclusive quero royalties e os boletos também. Ah, tá. Eu vou te mandar os boletos da produção para começar a rachar o negócio, né? Já virou sócio. Fábio Augusto, qual o tema que nós falaremos hoje? O tema de hoje é um que nós já havíamos deixado o gancho em certa entrevista, que é a presença nordestina na formação cultural de Manaus. Ah, muito boa. Então vamos a ela. Vamos lá. A presença nordestina é do senso comum pensar que ela só se faz presente a partir da Segunda Guerra Mundial com os soldados da borracha. No entanto, a gente já consegue visualizar uma entrada de pessoas oriundas do Nordeste aqui em Manaus e também no Amazonas como um todo, nas primeiras décadas do século XIX. Sabia? 19, Fabinho? 19 ainda. Olha só, isso não estava no livro escolar. Exato. Certa vez, fazendo pesquisa na Hemeroteca Digital Brasileira, o nome de um comerciante bastante rico aqui do Amazonas, da época da comarca da província do Amazonas, me chamou a atenção, que era o Alexandrino Magno Taveira Pau-Brasil, que tem esse nome exótico, né, Pau-Brasil. Mas totalmente brasileiro. Totalmente brasileiro, isso. E aquele nome me chamou a atenção, comecei a fazer pesquisas, fui em algumas obras literárias, eis que eu encontro a informação de que o seu Alexandrino Magno Taveira Pau-Brasil veio para o Amazonas degradado da região Nordeste. Degradado? Degradado. Gente, o Amazonas sempre funcionou como degredo. Que absurdo. Agora, a gente pensar que isso aqui era degredo dos portugueses... Ok, exato. Mas degredo do Nordeste, me conta, Fábio Augusto, que isso é uma novidade para mim. Sim, o seu Alexandrino Pau-Brasil, ele participou em 1824 da Confederação do Equador. Ah, sim. Né? Aquele movimento de contestação à figura do Dom Pedro I, e por ele ter participado, ele foi punido com degredo aqui para o Amazonas. Mas, gente, desde o Império a gente era considerado degredo. Desde o Império. Gente, para quem não sabe, os degredados são aquelas pessoas banidas na região. Isso. E o degredo é você enviar para um lugar longínquo, né? Exato. E no caso, o Amazonas era considerado degredo. Degredo. E onde que o seu Alexandrino Taveira Pau-Brasil, que aliás era Alexandrino Magno dos Reis Taveira, ele adiciona o Pau-Brasil por conta daquele sentimento patriótico que aflorou na Confederação do Equador. Tá, o Pau-Brasil não era nome de nascimento, não era adicionado. Nome de nascimento, foi adicionado. Ele era Alexandre Magno Silveira? Não, Alexandrino Magno dos Reis Taveira. Dos Reis Taveira. Isso. É um nome bem português. Sim, exato. E fazendo a pesquisa mais a fundo, de quem ele é um dos ascendentes? Uma pessoa super conhecida que também adicionou um nome ao seu. Não sei, Fábio. Professor Mário Ipiranga Monteiro. O Ipiranga. Olha só, o gente. Ipiranga do Quer nome. dizer que o seu Alexandrino era... aliás, é uma figura que deixou descendentes muito importantes. Sim, muito importante. O seu Alexandrino, ele foi padrinho de batismo da família Neri. Sim. E o descendente mais famoso dele foi o professor Mário Ipiranga Monteiro, que, curiosamente, também adicionou o nome Ipiranga ao seu nome. Sim, agora me diz uma coisa. Gente, Ipiranga todo mundo sabe a que remete, né? Isso. Me diz uma coisa, temos a sepultura do seu Alexandrino em Manaus? Ele foi sepultado aqui?
temos sepultura, foi sepultado no cemitério de São José junto de sua esposa. Mas foi transferido para o São João Batista? Foi transferido para o São João Batista. Vamos fazer uma matéria lá? Vamos. É uma sepultura. Ainda bem que você tocou na questão da sepultura, porque ela reflete muito bem a riqueza que ele construiu. Quando ele veio degradado, no que ele começou a atuar? Imagina, lugar da Barra, década de 1820. Ele foi atuar no comércio e ele prosperou muito na atividade comercial. E ele era comerciante de quê? Ele era comerciante de todo gênero de secos e molhados, de matéria-prima que você imagina. Rede de pesca. Rede de pesca e, muito inteligentemente, passou a alugar vários prédios para o governo da província. É porque, gente, eu não sei se vocês já sabem, mas eu acho que não custa a gente repetir que o Amazonas sempre teve atividade econômica sazonal, né? Sazonal por quê? Porque quando os rios estão navegáveis, você tem um tipo de atividade econômica. Quando não estão, o teu cliente que é do interior, ele fica sem meio de transporte. E aí todo comerciante de antigamente, ele fazia o quê? Né? Nos meses prósperos, ele guardava dinheiro para adquirir imóveis, para ter renda no período de... como é que a gente pode dizer? De estiagem, que ficava parado totalmente a movimentação do comércio para o interior, certo, Fábio? Certíssimo. Inclusive, nós encontramos no jornal o número do patrimônio que ele tinha. Ele tinha muitos prédios na cidade. E daí, por conta disso, ele sabiamente já fez um número elevado de prédios. E quem tinha prédios para alugar? Provavelmente seu Alexandrino, porque Manaus ainda não tinha uma olaria, ainda não tinha uma construtora, quer dizer... Isso. Seu Alexandrino, provavelmente, já no Nordeste, aprendeu que investir em imóveis era um bom negócio. E sabe o que é mais interessante? Sabe qual era um dos prédios que ele alugava? Não tem ideia. O prédio onde foi assinada a instalação da província do Amazonas, lá na Rua da Instalação. Olha que maravilhoso. Gente, a Rua da Instalação, né, tem esse nome justamente... Por que, Fábio Augusto? Porque nela ficava o prédio onde foi assinada a instalação da província do Amazonas. E quando vocês comemoram o 5 de setembro, vocês estão comemorando a elevação do Amazonas à categoria de província, certo, Exato. Fábio Augusto? Porque nós não éramos uma província, ou seja, nós éramos o quê, Fábio Augusto? Nós éramos uma comarca subordinada ao Pará. Nós éramos uma comarca subordinada ao Pará, daí nasce essa rixa entre o Amazonas e o Pará. Por quê? Até então, o Amazonas era muito mais desenvolvido o Pará era muito mais desenvolvido que o Amazonas. E pós-advento da Zona Franca, o jogo virou. E aí, a rixa é muito frequente, né? Demais. E sabe o que é interessante? Nessa construção de laços com a região, na sepultura do seu Alexandrino Magno e da sua esposa, ele inicia assim: Alexandrino Magno dos Reis Taveira Pau Brasil e esposa, filhos da província de Pernambuco. Era pernambucano, seu Alexandre Magno. Olha, e você sabe que os pernambucanos, eles têm muitas semelhanças com os amazonenses? Inclusive, eu não sei se você viu, né, o artigo que um certo escritor amigo nosso, mas isso é assunto para uma nova entrevista, né? Mas, Fábio, me conte, o seu Alexandrino vem para cá no início do século XIX. Exato. Vieram outros comerciantes tão cedo para cá também? Olha, o seu Alexandrino Magno é um exemplo, assim, como a gente pode dizer, é um caso bem específico. Tá. Porque a presença começa a se intensificar na década de 1870 e 80. Uhum. O que é que acontece? A gente sabe que a região Nordeste periodicamente é assolada por secas terríveis
E naquele momento, a extração do látex estava ganhando uma nova dimensão na economia amazonense. Ou seja, o Amazonas ele acabou se tornando um polo atrativo para essas populações que viviam em dificuldade em suas terras natais. Aqui, resumindo, aqui precisava de braços, né? Isso. E, ao contrário do que muita gente acha, o nosso grande ciclo econômico, né, que foi o ciclo gumífero, ou seja, da extração da borracha, ele acontece depois da Lei Áurea. Então, nós nunca tivemos a nossa riqueza produzida como basicamente por mão de obra escravizada. Já tivemos a nossa riqueza produzida por cidadãos da terra e trabalhadores livres. Quem era a grande maioria de trabalhadores que migravam para cá por questões, né, de necessidade? Os nordestinos, né, Fábio? Exato. E essas iniciativas de migração de nordestinos aqui para o Amazonas, elas começam a partir da década de 1870. Tá, desculpa eu te cortar e falar de novo, gente, é porque tem aí um sujeito no TikTok, aliás, tem alguns sujeitos no TikTok que falam sobre a história do Amazonas sem ter nenhuma formação, não que isso seja a única coisa, mas que falam muitas coisas erradas, né? E um cidadão que insistentemente posta que o nosso teatro foi construído com mão de obra escravizada, tá falando um absurdo, primeiro porque o nosso teatro ele veio desmontado, né, Fábio? Exato. Ele veio da Europa desmontado e ele foi montado aqui. E o nosso teatro, ele vem de uma era da era da borracha, né, do ciclo econômico da borracha, que é pós-libertação de escravos. Então, não fale um absurdo desse, não repita um absurdo desse, não compartilhe e não criem ódio ao nosso maior cartão postal. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já com mais Fábio Augusto, o dono do pedaço. Voltando aqui nesse segundo bloco, com Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, o nosso Fábio História Inteligente. Fabinho, a gente estava falando aqui a respeito dos nordestinos, né? E de como eles chegaram aqui. Olha só, nordestinos ilustres na história do Amazonas. Eduardo Ribeiro, Teodoreto Souto, Aprígio de Menezes, Adriano Jorge, desculpa, amiga, e o Astrolábio Passo. São somente alguns. E os Soldados da Borracha, claro. Vamos começar pelos Soldados da Borracha? Vamos, com certeza. Os Soldados da Borracha, eles fazem parte já de um outro momento da vinda de nordestinos aqui para o Amazonas. A gente estava até comentando no início como é que começa esse fluxo, né? Na década de 1870, o governo da província instalou algumas colônias agrícolas nos arredores e em Manaus para receber esses trabalhadores que estavam fugindo das secas. Quais as colônias mais célebres? Campos Sales, onde a Santa Etelvina, nossa santa popular, residia. Isso, e a colônia Oliveira Machado. Sim. A colônia Oliveira Machado, ela começa na década de 1850. Ela era uma colônia agrícola que seria voltada para colonos portugueses e espanhóis. Sim. Só que por N motivos ela não deu certo e vai ser reativada na década de 1880, já com a presença de nordestinos. E o Fábio Augusto, né? É da vizinhança. Da vizinhança. E entende tudo de Colônia Oliveira Machado. Podemos fazer um episódio a respeito ali. Dessa região da Zona Sul, né? Dessa região da Zona Sul que tanto é especialidade do Fábio Augusto. Pois não é? Então, começa esse fluxo.
O professor Samuel Benchimol, na obra Amazônia, Formação Social e Cultural, ele estimou, com base em estudos de entradas e saídas dos portos de Manaus e Belém, que de 1870 até 1920, nós vamos ter a entrada de cerca de 150 mil a 200 mil nordestinos na região. Sem contar que a gente tem um período da Segunda Guerra Mundial, Isso. que tem um renascimento da borracha por uma questão de que, tenta entender, se nós estávamos de um lado, né, da guerra, que era o lado dos aliados, e as colônias na Malásia ficavam do lado do eixo, né, muito comum seria que o eixo fechasse as fronteiras, né, a comercialização para os aliados. E aí, como os aliados não podiam comprar borracha do Oriente, né, Exato. e a borracha extremamente necessária, né, numa guerra, principalmente seringas, pneus, capacetes e uma série de coisas, houve uma espécie de um segundo ciclo da borracha, um segundo sopro, Exato. né? E aí eu conheci um soldado da borracha. Olha que interessante. Eu conheci da seguinte maneira: quando eu estava na escola, nós fizemos uma visita ao Dr. Thomas, né? E aquela época, o Dr. Thomas, antes de virar... Gente, não a pessoa do Dr. Thomas, porque... Embora o Fábio me chame de velha, eu não sou tão velha assim. Mas ao lar de idosos, Dr. Thomas, né, que na época não era um parque do idoso, era um lar de idosos. E existiam pessoas que você visitava e conversava e escrevia a história delas. Geralmente eles faziam pedidos, né? Tinha... pessoas assim que tinham histórias muito interessantes. Tinham outras que até cômicas a gente até riria. Mas tinha um senhor que ele não tinha família, por isso estava vivendo no Dr. Thomas, né? Que ele havia perdido contato com a família quando, na Segunda Guerra Mundial, veio para o Amazonas, né, trabalhar como soldado da borracha e não conseguiu mais encontrar a família e na velhice foi viver, né, abrigado no lar de idosos do Dr. Thomas. Então, eu o conheci e se a gente tiver mesmo aquela nossa coragem maravilhosa de encontrar antigos trabalhos escolares, que não foi uma vez só que eu encontrei, não, para gincanas de colégio, mas eu fiz alguns trabalhos escolares com entrevistas com esse senhor. Legal. Muito bacana. Muitas histórias, entendeu? Muita coisa, principalmente falando como era a situação do Nordeste, né? E quando eu vejo hoje debates, né, que o Fábio não gosta muito de falar, mas que polemizam, dizendo que São Paulo carrega o Brasil nas costas e que tudo tenta favorecer o Norte e o Nordeste, me revolta pelo seguinte: gente, ninguém está tentando favorecer, está tentando diminuir as desigualdades, porque para quem viveu no Norte e no Nordeste antes das medidas que tentam amenizar as desigualdades, a coisa era muito feia, né? Os soldados da borracha, eles não vinham para cá atrás de melhoria. Eles vinham para cá atrás de sobrevivência. Exato. Porque onde não há água, não há vida, gente. Não havia a menor condição de sobrevivência. Não havia o que comer, não havia o que beber, não havia nada, né? O Nordeste, que hoje é esse imenso paraíso tropical, antes de se tentar diminuir as desigualdades, era uma coisa absurdamente cruel.
sobretudo o sertão, né? Sim. Sertão nordestino, nós temos várias obras, né? Euclides da Cunha, Graciliano Ramos. Exato. E aí a gente pode ficar horas falando sobre literatura, retratando, né, o sofrimento do sertão. E eu acho que quem nunca se emocionou na escola com a história da Biela, né? Da cachorrinha, baleia, né? Enfim. Depois eu acho que a gente pode falar sobre o Eduardo Ribeiro, que talvez seja o nordestino mais conhecido da história do Amazonas, né? Sim, exato. Eduardo Ribeiro, maranhense, né? Nascido em 1868, veio para o Amazonas por conta de questão militar. Naquele contexto lá no Rio de Janeiro, a gente estava naquelas questões de movimento republicano, questão do positivismo, e ele, sendo um positivista, que ele estava alinhado com ideais republicanos, ele veio para o Amazonas como uma forma de punição. E aqui ele vai se tornar primeiro ajudante de obras do governo e vai galgando maiores posições, até que em determinado momento ele se torna governador. O primeiro governo dele foi breve, de 1890 até 1891. Ele não pôde tomar muitas iniciativas, porque foi um governo muito breve, mas o segundo mandato dele, de 1892 até 1896, foi um divisor de águas na história do Amazonas. Sim, e até hoje a gente pode fazer vários programas falando sobre Eduardo Ribeiro. E eu já te convido, vamos fazer o seguinte, porque a gente ainda não começou a falar das influências. Isso. Vamos deixar para fazer um programa separado para cada um desses nordestinos que deixaram a marca no estado do Amazonas. E vamos falar um pouco sobre os legados, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Fábio Augusto, quando eu penso em Fábio Augusto, quando eu penso em nordestino, eu penso na tradição alimentar, né? Sim, com certeza. A carne de sol. Carne de sol. Inclusive, os nordestinos eles deixaram uma influência muito marcante nos nossos costumes alimentares mesmo aqui no Amazonas. Por exemplo, graças a eles, nós introduzimos, junto do consumo de peixe e farinha, que são tipicamente indígenas, o consumo do baião de dois, do queijo coalho. É impossível você ir numa peixaria e o peixe não ser servido com baião de dois, que é um prato tipicamente nordestino. Ou seja, nós fizemos a fusão da nossa tradição, dos hábitos alimentares totalmente regionais, com a influência nordestina para ver o quão forte ficou essa influência, Exato. né? E a carne de sol com a sua macaxeira frita, isso. né? E sabe o que é interessante, antes da gente continuar falando sobre essas questões? Me lembrei de uma coisa, a tradição intelectual manauara é muito fortemente influenciada pelos nordestinos. Sim, é verdade. Porque o que acontece? A gente fala muito desse lado, dos seringueiros, dos soldados da borracha, só que nós tivemos uma parcela de nordestinos que vieram para cá que já tinham uma ampla formação em altamente intelectualizados. Altamente intelectualizados. Nordestinos esses muitos que fizeram suas especializações na Europa e vieram para o Amazonas para trabalhar como profissionais liberais e também assumiram cargos públicos muito importantes. Lembrando, gente, que Pernambuco teve um ciclo econômico, talvez o primeiro ciclo econômico realmente, porque um ciclo anterior era totalmente extrativista, mas um ciclo econômico organizado, administrado, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo açucareiro. Então, Pernambuco foi a primeira capitania que realmente prosperou, Exato. realmente investiu nos estudos dos filhos, né? Sim. E era uma capital, como é até hoje, de gente de formação muito, muito elevada. Com certeza. E outro detalhe que a capitania de Pernambuco era a mais próxima da Europa. Sim. Né? Então, assim, ela era... existia uma facilidade maior de mandar seus filhos a estudarem na Europa e uma facilidade maior também de se criar uma faculdade.
né? Sim. Inclusive, sabe o que é curioso, Trícia? Uhum. É que, além de Pernambuco, a gente cita também o Maranhão E o Ceará também. e o Ceará. E o Maranhão é um caso interessante porque, por exemplo, quando se instalam as tipografias aqui em Manaus... Fábio, eu já sei onde a gente vai chegar e é longo esse assunto. Infelizmente, a gente não tem tempo, então a gente vai continuar com o Fábio Augusto no próximo Deixa eu só programa. fazer um adendo. O Eduardo Ribeiro nasceu em 1862, não em 68, tá? Nem eu tinha percebido, Fábio. Então, olha só. A gente continua no próximo programa. Obrigada pela audiência e até mais.